Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te. Enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos a iluminação, a condução do Teu Santo Espírito sobre nós. E te louvamos pelo texto santo, que sabemos da preciosidade que é para as nossas vidas. Que entendamos a Tua mensagem nesse texto e que sejamos, Senhor, edificados, conduzidos, e te louvamos pela Tua palavra, que ela esteja, Senhor, tão fortemente junta do nosso coração, dentro do nosso coração a Tua lei, que os nossos atos reflitam a Tua vontade. É a nossa oração, não porque mereçamos alguma coisa do Senhor, mas te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus nos diz que devemos louvar a Deus com alegria. E é importante que saibamos onde podemos buscar essa alegria, qual que é a fonte. É interessante que o caminho da felicidade tem sido buscado por muitos. E poucos são aqueles, ou quase nenhum, eu posso dizer, conseguiram alcançar. Quais seriam os caminhos propostos? Eu acho interessante observarmos que o que a Bíblia exige de nós, que apresentemos a Deus com alegria, é algo completamente possível de ser feito. Senão, Deus não exigiria de nós. Deus não demanda de nós nada que não possamos fazer. Mas é verdade que, às vezes, para o culto a Deus, nós nos colocamos indispostos. Ou nós sentimos algum tipo de tristeza, a gente já não lê a Bíblia mais. Pois era aí que devíamos ler. A gente está abatido por alguma razão, não vou hoje à igreja. Era aí que nós devíamos ir. Então, a gente costuma colocar Deus como se Deus estivesse só exigindo alegria de nós e não fosse a nossa fonte de alegria. Pois é exatamente essa proposta do salmista aqui. Que em todos os instantes louvemos ao Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Como que eu vou dar graças em toda situação, em todas as circunstâncias, em todo momento? Como que eu posso fazer isso se coisas entristecem e outras alegram? Talvez porque você não tem a perspectiva correta das coisas. E é aqui que nós então vamos, olhando o livro desse Salmo, nós vamos perceber Davi nos dando uma maneira de poder louvar a Deus em qualquer circunstância. De termos alegria em Deus em qualquer circunstância. É isso que é a proposta. E você vai me dizer, pastor, Davi era um rei. É evidente que para Davi era fácil fazer um salmo tão belo como esse, tão bonito, uma declaração de amor tão profunda por Deus, quando ele está no palácio, sentado num trono bonito, num palácio bonito, cercado de gente bonita, servindo a ele, a nação toda servindo, Deus servindo a ele. É claro que é fácil para Davi escrever uma música bonita para Deus. Eu queria viver ele vivendo no meu lugar. Pois você está enganado, esse salmo não foi escrito no palácio. A mensagem em itálico você viu que ele escreveu quando estava na caverna do deserto de Judá. Ele estava na caverna de Adulão, ele estava escondido. Davi não estava com gente bonita à sua volta, ele estava sozinho. Ele não tinha aquelas especiarias, todas aquele maravilhoso banquete que os reis têm. Ele passava fome. Davi estava escondendo, e olha que tristeza, do seu filho, Absalão, que havia invadido o seu palácio, queria guerrear e matar o seu pai. Então Davi foge, os homens de Davi queriam acompanhá-lo, ele disse, eu não quero a companhia de vocês, fiquem aqui e sirvam o meu filho. E ele foi para o deserto então, e nessa escassez, não tinha gente, não tinha seus filhos. Para ter ideia, Davi teve mais de 20 filhos, e não tinha um filho ao lado dele. E ele sozinho na caverna escreve esse hino maravilhoso. Então ele está nos mostrando uma dica, uma maneira de você se sentir feliz.
de que a verdadeira felicidade não vai depender das circunstâncias. No fundo, depende da sua postura em relação à vida e às coisas que te acontecem. É você que tem que estar preparado para elas. E não simplesmente estar preparado para sorrir pelos motivos alegres, nossos desejos cumpridos, e aí nos entristecer no momento em que as coisas mudam de situação. Nenhum coração aguenta essa montanha-russa. Um dia alegre, outro dia triste. Um dia alegre, outro dia triste, né? Ninguém aguenta. Então, sabendo disso, Deus nos mostra nesse salmo como você pode ser feliz em qualquer circunstância. E é isso que Davi vai nos mostrar nesse salmo. Uma das propostas para que você tenha paz nessa vida, tenha serenidade, tranquilidade na vida, vem do budismo. E é interessante que a proposta do budismo, é evidente que toda simplificação que a gente fizer, nós vamos ser injustos. A proposta budista não é tão tola, senão não teria tantos adeptos no mundo. Eu vou simplificar para que nós possamos entender. Nós ocidentais não conhecemos tanto. Tem muita gente aí que compra até estátua de Buda e põe em casa sem saber nada do que ele diz. Então a proposta de Buda, que não era, na verdade, um homem que buscava Deus, tanto que os comentaristas, os cientistas da religião dizem que o budismo de hoje é quase um ateísmo. Porque é o homem buscando regras para ele viver bem aqui e nem pensa se Deus existe ou não. Então o budismo de hoje, ou o budismo proposto por Buda, ele é um pensamento a respeito do homem. Ele é muito fraco naquilo que pensa a respeito de Deus e do mundo, porque ele acompanha as ideias hinduístas sobre Deus, sobre panteísmo e politeísmo indiano. Então, o budismo é, na verdade, uma das seitas, uma das divisões do hinduísmo. E aí a proposta de Buda é que você não tenha desejos. A matemática é simples. Se você não tiver desejo, você não se frustra. Então é melhor você não desejar nada. Porque não desejando nada, você passa a ter, de alguma forma, uma resposta positiva a respeito do nada que você tem. Então, se não te derem nada, se você sofrer, aceite. Porque o ideal é o homem não ter desejo. O desejo é que faz o homem infeliz. Bom, ainda que pareça lógico para alguns esse pensamento, não é a proposta cristã. O nosso catecismo diz com todas as letras que o homem veio ao mundo para louvar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, enquanto o budismo tudo está centrado no homem, o cristianismo, o judaísmo, a proposta bíblica é que você olhe para Deus. E é o que Davi escreve aqui. A razão por ele estar alegre, mesmo estando escondido dentro da caverna de Adulão, mesmo fugindo do seu filho, mesmo perseguido até a morte, ele já esteve aqui, nessa mesma caverna, algum tempo antes. E você vai ver, ele estava fugindo nessa altura do seu sogro, foi o seu esconderijo. Porque o seu sogro queria matá-lo. O que Davi fez de errado? Nada. Ele defendeu o seu povo e a honra de Deus, arriscando sua própria vida, e por isso virou herói do povo. E Saul achava que o herói do povo tinha que ser o rei. Portanto, ele tinha que matar Davi. E Davi foge do seu sogro e se esconde, sem nunca ter feito mal, ele se esconde nessa caverna, no sul da Judéia, no deserto da Judéia. Então Davi se esconde e escreve esse salmo. E ele nos demonstra que o motivo da alegria dele, porque o desejo dele era o Senhor. No fundo, nós vamos ver que todas as estrofes vão apontar para essa ideia. A minha vida não pode estar centrada em mim. A minha atenção não pode estar voltada para mim e para meus problemas. A minha atenção tem que estar no Senhor. E aí alguém vai dizer, mas Deus não tem problemas. Os problemas de Deus são os que Ele absorve de nós. É quando Ele toma os nossos problemas na mão. Porque tem alguma coisa que o nosso Deus pense em fazer que Ele não faça? Que Ele queira fazer e não faça? Não. É por isso que alguns cânticos trazem uma frase que para mim me soa tola. Apesar, essas frases me soam tolas. Porque eles falam, os sonhos de Deus jamais morrerão e coisas desse tipo.
Deus não sonha porque não dorme. Se você fala do sonho de projetar, de desejar coisas, o que Deus quer, Deus faz. Salmo 115 diz, está no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio que Jesus foi altamente vitorioso e plenamente, 100% eficiente na obra que ele veio fazer na terra. O nosso Deus não erra. Quando um homem rejeita Deus, ele está simplesmente projetando um decreto. Quando o homem rejeita o Evangelho, ele está projetando um decreto. Porque os nossos teólogos ensinam que o Evangelho tem um duplo ministério. Quando você evangeliza alguém, duas coisas podem estar acontecendo. Porque há dois ministérios. Um ministério do Evangelho é salvar vidas. Aquele que crê no Evangelho que você prega, esse será salvo. Aquele que rejeita e que não crê, será condenado. Então o Evangelho tem um duplo serviço para a obra de Deus. Ele salva, mas ele condena. Isso os teólogos concordam isso lendo a Bíblia. É a conclusão que eles chegam. Que o Evangelho também condena. Aí se você disser, pastor, aí o senhor está exagerando? Bom, eu vou para um texto que você gosta muito. Isaías, capítulo 6, não tem lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós lemos aquele texto como um chamado missionário. Mas leia o que tem depois. Quando Isaías se dispõe, Senhor, eu quero ir. E Deus diz, pois é, mas eu vou te enviar ao povo. E eles ouvirão, mas não atenderão. O coração deles será endurecido pela sua mensagem. Leia o restante, o que vem depois de eis-me aqui, envia a mim, Deus alerta que a rejeição seria certa. Como hoje, se você for pregar o Evangelho, você vai ser rejeitado. Se você for anunciar a salvação, a reação das pessoas não será boa. E daí Jesus diz, para que não joguemos pérolas aos porcos, refletindo a ideia de que se você joga conhecimento, sabedoria, para pessoas que não estão preparadas, elas vão avançar em você e te dilacerar. São as palavras de Jesus sobre lançar pérolas aos porcos. As pérolas foram feitas, com todo o respeito, para as mulheres. Elas podem usar nos pescoços, elas são inteligentes, elas sabem ficar bonitas. Os porcos não entendem nada de estética, de maquiagem, de cabeleireiro, de shopping center. Então, os porcos vão te atacar se você jogar pérola para eles. Tá certo? É daí que vem então o pensamento de que o Evangelho tem esse duplo ministério. O Evangelho tem que despertar no homem a ideia de que ele deve desejar Deus. É isso que Davi está dizendo, que o desejo dele era Deus. Portanto, ele não tinha por que ficar frustrado. Se o meu desejo, o desejo do meu coração é servir o meu Senhor, estar aonde Ele quer que eu esteja, falar o que Ele quer que eu fale, fazer o que Ele quer que eu faça, como que eu posso ser frustrado? Eu posso, inclusive, ser perseguido por aqueles que eu ajudo, que eu criei, que eu dei alimento, como no caso do Davi, que era perseguido por Absalão, a quem ele deu vida, deu, inclusive, nobreza, e agora Absalão queria matar o seu próprio pai. Ele foge para não entrar em confronto com o seu filho. Mas o que o texto nos mostra é que isso não o frustrou. Porque Davi está dizendo que ele desejava Deus, era tudo o que ele queria era Deus. Portanto, esse Deus eu tenho o que eu preciso. Observem que é disso que o apóstolo Paulo fala. Ele está preso, Paulo agora está preso em Roma. Os seus discípulos que estavam com eles, por alguma razão o abandonaram e ele ficou só. E Paulo começou a passar algumas necessidades físicas. A igreja de Filipos ficou com pena de Paulo, faz uma coleta e envia para Paulo uma verdadeira fortuna, né? Ou algo perto de uma pequena fortuna enviada a Paulo para que Paulo possa ter o que comer. E aí Paulo então sabe que aqueles irmãos pobres tiraram do seu sustento por amar a Paulo. E Paulo então escreve a maravilhosa, linda carta aos Filipenses para agradecer. E dentro dessa carta ele diz: alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo estava dizendo que a igreja não pode ser triste, ela tem que ser alegre. Por quê? Ele disse, a alegria da igreja está no Senhor.
as situações mudam, os partidos se alternam, os presidentes se alternam no poder, os deputados, as leis, elas vão se alterando. E o homem quer encarar isso como uma evolução. Muitas vezes não tem nada de evolução, tem muito retrocesso no que se faz, tanto no ensino, em tudo que você pensar. Então as circunstâncias do mundo mudam a cada instante, seja pela tecnologia, seja pela perversidade do homem, pelo avanço científico. O mundo está em constante mudança. Eu não posso me firmar num mundo que é como uma areia movediça. Mas se o meu desejo é o Senhor, eu não vou me frustrar. Então, com todo o respeito, que Buda fique lá com os ensinos dele, porque para o homem não serve. O homem é um ser que deseja. Ele deseja. Às vezes a ruína dele é o seu próprio desejo. Portanto, precisamos desejar o que é bom. E o que é bom é o Senhor. É o que o salmista diz. Leiamos então de novo a primeira estrofe, para que a gente possa passar para a segunda. Lembrando aos irmãos, só quero fazer um adendo, que essa divisão que eu vou usar para o Salmo é a divisão usada pelo comentarista bíblico Derek Kidner, um inglês, um britânico, que daqui a pouco eu falo um pouco sobre ele, mas ele que faz essa proposição. E é interessante que Deus, em português, começa com a letra D, não é isso? Todas as divisões começam com a letra D. Então a minha vida tem que estar centrada em Deus, e uma maneira de você memorizar essas estrofes é usando a letra D. Então a letra D, ele diz que o desejo dele é Deus. Por isso ele é um homem feliz. Vejam o que o Salmo diz do verso 1 ao 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. É extraordinário, gostaria que tivéssemos tempo para descrever mais sobre isso aqui, mas é impossível não notar que o que Davi desejava era o Senhor. Se você deseja o Senhor, eu tenho uma boa notícia. Que diz, a palavra de Deus nos diz que Deus está perto daqueles que o buscam, não é isso? Tem um outro trecho da palavra também extraordinário que diz que nada nos separará do amor de Deus. Nem tribulação, nem espada, nem perseguição, nem tortura, nem Estado Islâmico nos separará do amor de Deus. Com todo o poder que as forças humanas podem ter, não há nada nesse mundo que possa me separar do amor de Deus. Portanto, se eu desejar o Senhor, eu tenho o Senhor. E tendo o Senhor, já estou satisfeito, como alguém que se farta de gordura. Então, a primeira estrofe, o desejo de Davi é Deus. Por isso, ele não se frustra. Também, do verso 5 ao verso 8, Davi diz que o deleite, o prazer dele é o Senhor. Então, o desejo, mas também o deleite. Do verso 5 em diante diz, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, Deus é o meu desejo, mas Deus também é o meu prazer, Deus é o meu deleite. E tendo esse deleite no coração, o que é que deve ser a minha observação? Eu desejo Deus e eu tenho Deus. Isso é o que me basta. Queria falar um pouco do Derek Kidner, que é um comentarista bíblico que eu sempre admirei, e Deus me deu um prazer enorme. Eu fui de manhã no seminário e tinha um palestrante que era um missionário no Egito, que trabalhava com teatro, com música, e ele deu uma palestra. Esse palestrante, que era um missionário americano no Egito, ou inglês, perdão, no Egito, fez uma palestra muito boa. Então, de tarde, depois do almoço, depois eu estava saindo, um sol quente, sol de Recife, os irmãos sabem que é bem quente mesmo. Eu fui saindo, não me lembro por que razão,
e vi esse homem na porta da minha casa, olhando as plantas do meu vizinho de frente. Eu morava no bairro de Candeias. O bairro de Candeias fica de ônibus por volta de 1h30 do meu seminário. É um bairro afastado, era uma praia na época, uma praia bastante procurada por ser uma praia quase que deserta. E eu e a minha esposa morávamos lá e eu encontrei esse missionário lá. E fui falar com ele. E ele entrou e pedi para ele ir na minha casa orar pela minha esposa, que estava grávida, do meu filho Rafael, que hoje é pastor. E ele foi lá orar. Quando ele entra na minha casa, ele olha na minha estante da biblioteca e vê um comentário de Derek Kidner. Ele falou, você gosta desse comentarista? Eu disse, gosto muito. E ele respondeu, eu sou cunhado do Derek Kidner, eu sou casado com a irmã do Derek Kidner. E começou a contar algumas coisas. E uma coisa curiosa que disse, cadê o Léo? O Léo está lá atrás. E uma coisa curiosa que ele contou que o Derek Kidner era um exímio pianista. Tocava clássicos, tocava hinos, era um excelente pianista. E eu fiquei, ele foi me contando histórias sobre o Derek Kidner. Então toda vez que eu pego o Salmo 63, eu me lembro dessa divisão, porque é muito inteligente. Ele diz que Deus é o meu prazer. E se Deus é o meu desejo, e também o prazer que eu busco é Deus, porque o homem hoje vive em função do seu prazer. Por que as pessoas querem tanto ganhar dinheiro? Porque isso dá prazer a ela e dá possibilidade dela comprar coisas, dela se expor como alguém importante, não é isso? Queridos, se o homem continuar nessa busca de prazer a qualquer custo, ele vai terminar na Cracolândia. Porque o que é o prazer? O prazer é algo que me faz feliz agora e que daqui a alguns segundos eu não tenho ele mais. Eu vou ter que buscar um outro prazer, e buscar outro, e buscar outro. É por isso que as pessoas estão vivendo na nossa sociedade praticamente da libertinagem e das drogas. A libertinagem, me refiro à libertinagem sexual, não é a liberdade. Né? Eu me lembro de um pastor presbiteriano, apesar de não ser da nossa linha, e hoje eu acho que não está mais na nossa denominação. O irmão já ouviu falar, talvez, da filha dele, que era aquela atriz Lídia Brondi. Esse pastor que me refiro, o Jonas Rezende, ele foi pastor, foi formado pelo seminário nosso em Campinas. E ele estava num programa exatamente por ser liberal, por não ser da minha linha, porque para programa de televisão dificilmente eles vão chamar pastores assim. Mas então chamaram o Jonas Rezende. E o pessoal tudo falando não sei o que, de amor livre, eu falou assim, não, vocês estão enganados. E ali, pela primeira vez, eu bati palma para o Jonas Rezende. Ele disse, vocês estão falando só bobagens. O que vocês estão dizendo aí, amor livre? Vocês estão falando de sexo livre, é outra coisa. Amor livre. O amor é sempre livre. Ele é livre para amar, mas o sexo não é. O sexo prejudica se ele for mal usado. E com essas palavras ele começou a ser discriminado, e ali eu me identifiquei com ele, perseguido pelo mundo, que não aceita que você diga não para ele. Mas a grande verdade é, o meu prazer tem que ser o Senhor. Eu tenho que saber que há prazer no Senhor, na leitura da Bíblia, na oração. Eu tenho prazer em vir aos cultos, em conversar com os irmãos. Se eu não tenho prazer nessas coisas, no mundo é que eu não vou achar. Então o que eu tenho que ter na minha mente é que Deus é o meu desejo, mas Deus também é o meu prazer. Vejam se não é isso que ele diz. Qual que é a parte mais gostosa da carne? É ruim comer isso sozinho. Mas se você for lá comer uma picanha, você gosta de uma bandinha ali de gordura, não é isso? Então, como os médicos no passado disseram que o ovo prejudicava a saúde, e ultimamente dizem que ele é excelente para a saúde, o café prejudicava, o café hoje é excelente para a saúde, eu estou esperando a hora que o médico vai dizer que a gordura da picanha é excelente para a saúde. Mas a grande verdade é que a gordura dá prazer, o cheiro e o sabor. Pois ele diz aqui, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Ele não está dizendo que ele tinha essa comida. Ele está dizendo como o corpo se satisfaz com essas coisas. Depois que você come, especialmente uma carne gordurosa, a sensação de saciedade faz com que você vendo uma comida, você sinta até repulsa por ela.
de tão satisfeito que você está. É o que ele está dizendo, como de banho e gordura, minha alma se farta. É como se eu tivesse, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Davi podia estar com fome, mas Deus já era suficiente para suprir a ausência de comida para ele. Só de ter Deus, ele já estava feliz. Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer, ainda aparece, né, o capeta lá para dizer para ele, transforma as pedras em pães. Resposta de Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Jesus sabia se satisfazer em Deus, por isso não perdeu o juízo com 40 dias e 40 noites de fome. Jesus estava no exercício pleno da sua mente, Deus lhe satisfazia. Algo semelhante aconteceu com um pastor, irmão nosso, no país da Romênia, no tempo que a Romênia era dominada pelos comunistas, pelos marxistas, eles dominaram lá por muito tempo, e durante o domínio dos marxistas, os cristãos eram obrigados a pregar que Deus era o Estado. E quem não pregava acabava preso. Só que eles tinham medo de prender o nosso pastor, se não me engano ele era metodista, o pastor Ricardo Wurmbrand. E o Wurmbrand pregava a palavra de Deus, sempre pregando a palavra de Deus. E perseguido, um dia ele acabou preso. E ele é um fenômeno, apontado por todos os que conhecem da matéria, porque ele foi torturado por 14 anos e nunca negou a sua fé. Ele disse que uma das piores torturas que ele passou foi que eles punham caixas de som dizendo que marxismo ou que comunismo é verdade, cristianismo é mentira, ouvindo o tempo todo, e ele tinha que ficar correndo por uma sala. E quando ele se cansava e caía, exausto, os homens pegavam um balde de água fria. Quero lembrar que a Romênia, que é a terra do Drácula, né? A Romênia é um lugar muito frio. E jogavam um balde de água fria nele, ele despertava e tinha que correr de novo. Que era a única maneira de se aquecer, porque ele corria nu. Tiravam toda a roupa dele e ele corria naquele frio da Romênia, e ele correndo dentro de uma sala e escutando essas frases. Essa foi só uma das torturas que ele passou. Mas sabe como é que o Ricardo Wurmbrand nos conta que ele escapou de perder o seu juízo, de abandonar a fé e tudo? Porque quando puseram ele nu e disseram, você vai correr por essa sala, e ele pensou, Davi dançou para o louvor de Deus. E ele orou a Deus e disse, Senhor, essa é uma dança que eu faço em teu louvor. E ele dançava até exaustão, louvando a Deus, e na sua mente, no seu coração, cantando louvores. Quando ele caía exausto, jogavam água nele, ele levantava e começava um novo louvor a Deus. Essa foi só uma das torturas que ele passou. Chegou um ponto que ele estava quase, no momento realmente, de entregar os seus amigos, porque a tortura é porque ele contasse quem eram os cristãos, para que eles fossem mortos, presos, delapidados nos seus bens, tomados os seus bens. Então ele tinha que proteger a sua igreja. E aí, quando ele não aguentava mais a tortura, ele soltava um nome. Mas geralmente ele soltava o nome de alguém que morreu, de alguém que mudou para fora da Romênia. Então ele sabia, nos membros da sua igreja, ele nunca entregou um. Mas quando ele viu que ele estava prestes a entregar o nome daqueles que cultuavam a Deus secretamente junto com ele, o pastor Ricardo Wurmbrand faz uma coisa que é extraordinária. Ele pensa em tirar a própria vida para salvar a vida dos seus irmãos. E ele diz, Senhor, eu sei que o suicídio é um pecado, mas eu te peço perdão. E ele guardou, que ele passou um tempo recuperando dentro da farmácia, dentro do ambulatório da prisão, e ele então guardou alguns comprimidos que, tomando em grande quantidade, ele morreria. E quando ele viu que ele estava prestes a negar a Deus, o pastor Ricardo Wurmbrand pegou os comprimidos que ele havia escondido dentro do seu colchão, porque havia vistoria nas celas, e quando foram vistoriar as celas dele, não acharam porque estava dentro do colchão. E ele então ajoelhou-se perto da sua cama e ia tirar os comprimidos dali para se matar, com um copo d'água. E ele orou, pediu perdão a Deus e disse, Senhor, mas se o Senhor não quiser que eu morra, o Senhor me impeça. Depois de ele ter feito essa oração, bateram na porta da cela, ele ouviu o barulho, que estavam destrancando, e entraram os guardas, falaram, o que vocês querem aqui?
falou, não, aqui vai ter uma inspeção de uma organização internacional aqui, e nós estamos pondo colchões novos. E pegaram o colchão dele cheio de comprimido e levaram e puseram um novo para ele dormir. E aí ele orou de novo, dizendo, Senhor, obrigado. É porque o Senhor vai me guardar e eu não vou entregar ninguém. Então, esse homem, no extremo dele, o que serviu é que na hora, tá certo, então vocês querem que eu corra pela sala? Vai ser uma dança para o meu Deus. Vocês estão simplesmente me dando um jeito de louvá-lo. É por meu Deus que eu estou sendo torturado. Então a alegria desse homem era Deus e o desejo dele era Deus. Portanto, aí nós encontramos o prazer suficiente, seja na cadeia, numa caverna, em qualquer lugar. Alegre-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Vamos ler a última estrofe, do verso 9 ao verso 11, e entender que diz aqui, o salmista nos dá a mensagem de que Deus é a nossa defesa, conforme a visão do nosso irmão Derek Kidner. Então Deus é a nossa defesa. Olha a última estrofe se não diz isso. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Foi à custa de mentira que Davi foi tirado do trono. Agora, ele está confiando a sua defesa no Senhor. Ele não ia se lançar contra o seu próprio filho, nem contra as pessoas do seu exército que passaram por lado de Absalão. Porém, o reinado de Absalão não durou praticamente nada. A história nos conta que Absalão tinha os cabelos muito longos e ele tinha o maior orgulho, porque os cabelos dele eram muito bonitos. E ele então, fugindo da batalha contra os que eram favoráveis a Davi, ele começa a fugir. Ele conseguiu aliciar para o seu lado, à custa de chantagem e de ameaças, Joiada, que era um general de Davi. E agora ele entra, fugindo junto com Joiada, com o seu exército, ele entra numa floresta. E ali na floresta os seus cabelos ficam presos, que ele tanto se orgulhava, nos galhos das árvores, e ele fica de pendurado. A jumenta foge e ele fica de pendurado. E ali que ele é, com uma espada, perfurado, transpassado pela espada, e morre de pendurado pelos cabelos o filho de Davi, que tentou derrubar o seu pai, com mentiras. Então a grande verdade, queridos, é que eu não preciso me opor aos meus adversários, eu não preciso me lançar sobre eles. Eu não tenho que me desgastar com Deus porque disse palavras pesadas, porque xinguei pessoas, porque eu fui levado ao extremo. Se você se lembrar sempre que Deus é a sua vingança, que Deus tomará vingança e fará justiça à sua causa, você terá forças para não responder à altura de quem está te afrontando. Porque nada nessa vida vale você desonrar Deus com seus lábios. Então é muito importante que cada um de nós tenha em mente que Deus é a nossa defesa. E por isso somos mais do que vencedores. Se eu fosse defender a mim mesmo, quem sou eu para lutar contra os anjos caídos? Eles são mais fortes que nós. Eles têm mais poder. Eles conhecem, estão no mundo há muito mais tempo. Eles conhecem os segredos e até as reações humanas. Eu não sou ninguém para lutar com eles, mas em nome de Jesus, eu os venço e já os venci. E você também. Então, o que eu tenho que fazer não é me levantar. Eu acho interessante, nenhum reformador, nenhum herói da história da igreja é infalível. Uma coisa curiosa é que Lutero ensinava para suas ovelhas que para lutar contra o diabo, contra as possessões, você tem que provocá-lo. Você tem que xingá-lo, dizer coisas ruins sobre ele, amaldiçoá-lo, para que de alguma forma ele se sinta provocado. Eu já li na Epístola de Judas que é para fazer exatamente o contrário. Que devemos fazer como o arcanjo Miguel, que em contenda com Satanás não revidou os insultos que Satanás lhe dava, mas o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda.
Então eu não preciso nem desrespeitar o diabo. Ignorá-lo é a melhor arma. Não ignorá-lo no sentido de achar que ele não existe. Mas ignorar, dizer não para as tentações que ele diz, dizer não para as provocações que ele faz, porque é assim. É assim que nós fazemos e acabamos errando. Cedendo às provocações. Então não responda na sua ira. Na ira do homem, diz a palavra de Deus, não há justiça do Senhor. Então não haja por ira, por impulso. Pense primeiro. Seja rápido para ouvir, mas seja lento para falar e até para se irar. Pode ser lento, não tem problema. É isso mesmo, né? Então, se for para você se irar, vá de ônibus. Se for para responder, vá de ônibus, porque no caminho você vai vendo a paisagem, vai acalmando. Agora, se for para ouvir alguém, aí pega um táxi. Né? Essa que é a ideia. Bom, então por quê? Porque Deus é a nossa defesa. O apóstolo Paulo diz, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque não é por ser seu inimigo que deixou de ser imagem de Deus. Não é por ser perverso e dizer mentiras, calúnias contra você, que deixou de ser alguém que Deus ama. Então faça simplesmente isso que você precisa fazer. Não revide. Lembre-se, Deus diz, a mim me pertence a vingança. Ele está precisando de alguma coisa, dá a ele. A vingança é minha, diz o Senhor. Não usurpe algo que não é seu. Vingar a você, a vingança não é ruim, queridos. Ensinam por aí que vingar-se... Vingança não é ruim. Ela é justa. Mas ela é justa se estiver na mão de Deus. Na mão do homem, não. Por isso, Deus é a nossa defesa e é o que o salmista ensina na última estrofe. Que não preciso me defender, que o Senhor me defenderá. E que alguns vão se levantar como instrumentos do inimigo contra mim, vão. Mas eles é que vão cair. Se nós pensarmos que Judas tramou e traiu Jesus sendo amigo íntimo, sendo parte dos discípulos, Judas foi altamente desleal. Como é que Jesus o recebeu? Jesus disse, amigo, por que vieste? Jesus sabia o que Judas foi fazer, mas a pergunta de Jesus foi no sentido, você precisa se expor assim? A reação de Jesus foi tão interessante que Judas se matou. Nós podemos dizer hoje que Judas ganhou 30 moedas, que ele não ficou com elas, ele devolve aos sacerdotes, e depois vai se enforcar numa árvore. O que o texto bíblico nos ensina é que ele caiu de um abismo, portanto, deve ter rompido a corda, ou quebrado o galho da árvore que ele estava de pendurado, e ele caiu no abismo, e acabou morrendo. O que é importante para nós, Jesus está vivo. Quem faz o bem, permanece. Então faça o bem até o teu próprio inimigo. Desmonte tudo que ele tem contra você. Porque se ele fala mal, ele que vai ficar envergonhado. Dá a ele o que ele precisa. Davi cedeu e entregou o seu trono ao seu filho. E o seu filho morreu. E Davi pôde voltar e continuar reinando. E o reinado de Davi nunca... a descendência de Davi nunca se afastou do trono. Teve sempre um descendente de Davi, até que veio Jesus. E Jesus se assentou no trono para todo sempre. E Deus cumpriu a sua promessa. Davi tem um descendente seu, que é filho de Deus. Isso não é extraordinário? A família de Deus e a família de Davi se encontraram. Jesus, filho de José e de Maria, filho adotivo de José, é por isso filho de Davi, porém, ele é filho de Deus. Daí, alguém que é de Davi se assentou no trono e nunca mais vai sair. Como é extraordinária essa história. O reino seria de Davi. E Absalão, por mais astuto, por mais gente ao seu lado que ele tivesse, não conseguiria jamais derrotá-lo. Então, a maneira de você louvar a Deus em qualquer circunstância é lembrar-se que o seu desejo tem que ser o Senhor. Você foi feito para isso. Quando a gente busca prazer em outras coisas, nós estamos tentando substituir a alegria que a gente tinha quando tínhamos Deus no Éden. Alguns psicólogos cristãos, são cristãos, chamam, é curioso isso, eles chamam eu conheço, uma tia minha é uma psicóloga cristã que lê muito,
e disse que alguns chamam, já viu que aquele horáriozinho das 6 horas da tarde dá uma tristeza na gente, não é? Uma melancolia. E eles queriam descobrir por que era, e alguns psicólogos cristãos disseram que era saudade de Deus. É porque era esse horário que Deus passava para conversar com Adão, quando o dia estava acabando. E como Deus não vinha mais, aí dá uma tristeza no nosso coração. Bom, isso é muito poético. Mas, de fato, o que eu tenho a dizer para você, de fato, é que você precisa de Deus. Você é criatura de Deus. Não existe vida sem o Criador. Então, entregue sua vida a Ele. Ela não te pertence mesmo. Quando eu nasci, você sabe quantos anos eu tinha? 0. Então, como que eu posso dizer que eu dei a vida a mim mesmo? Como que eu posso tomar minha vida nas mãos, sendo que nem respirar eu sabia? Foi preciso o médico dar alguma palmada? Eu não lembro, eu era muito pequeno, mas deve ter acontecido isso. Para eu vir a respirar. Aí eu passo a ter vida. E eu cresço, mamava o leite da minha mãe, depois passou para papinha, depois passou para almoço normal, não é isso? A história nossa. Porém, quem de nós precisou dar uma ordem para o estômago processar o alimento? Ele não fez isso automático? Quantos anos, quantos dias, quantos almoços, quantas jantas, quantos lanches? O oxigênio que você respira vai para o seu sangue e dá vida para as suas células. Você precisou de dar alguma ordem para o oxigênio dentro do seu corpo? A vida não te pertence. Por isso, você não deve desejar nada a não ser o Senhor. Porque tudo vem com Ele. Esses céus e essa terra vão passar. Os prédios serão destruídos. Os elementos abrasados se desfarão. E aí moraremos para sempre com o Senhor, numa terra em que o ouro não serve para nada. É uma terra tão rica que o ouro é paralelepípedo para calçar as ruas. É isso que Deus tem preparado. Então, deseje o Senhor, deleite-se no Senhor e espere no Senhor. Aprendamos com os conselhos do sábio Davi, que acabou tendo êxito e tem um reino que é eterno. Há vários reis no mundo, mas o único que tem um reino eterno, uma dinastia que nunca acabou, é o rei de Israel, o rei Davi. Então, merece ser ouvida a experiência dele com o Senhor. O meu prazer é o Senhor, meu desejo é o Senhor e a minha defesa é o Senhor. Vamos orar a Deus? Convido os irmãos a ficarem de pé.